Quero te convidar a abrir tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. Nós temos o João Augusto, já vem frequentando a igreja, ele e a família, e a alegria de ter o João conosco nessa manhã. E também temos Carlos e Camille, correto? Carlos e Camille, não é a primeira vez que vocês vêm, vocês já vieram outras vezes, ou é a primeira vez? É a primeira vez? Moço, então eu já vi vocês em algum lugar da cidade. Deus abençoe vocês, sejam muito bem-vindos. A alegria de tê-los aqui conosco nessa manhã. Nós estamos no período que é chamado, a cristandade, como eu falei, deixou de lado algumas tradições, porque acreditam ser patentes de determinadas denominações ou religiões. E uma das tradições é a celebração do Advento. Pastor, o que é isso? A celebração do Advento é a preparação para o Natal. É a preparação, é a celebração de alegria daquele período que é o ápice dos tempos, que é o nascimento de Jesus. Então, hoje é celebrado o segundo domingo do Advento, e eu quero ler com os irmãos Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 20, somente um versículo. Ele, João Batista, confessou e não negou: eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. Oremos. Pai, estamos diante da Tua palavra que é viva e eficaz. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. A pergunta inquietante que eu tenho feito dominicalmente aos candidatos ao batismo é: quem é Deus? E aí muitos falam assim: olha, não tem como definir Deus. Aí eu falo: abre a tua Bíblia, olha lá João capítulo 4, que Jesus responde à mulher samaritana. Vamos lá para Gênesis no capítulo 1, o que o texto que é atribuído a Moisés responde lá no versículo, no primeiro, que diz que no princípio Deus criou, e ele vai dizer que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, e disse Deus: haja luz. Então Deus é o Criador, Deus é aquele que é Espírito e que procura adoradores que o adorem em Espírito e em verdade. E aí quando vamos lá para Mateus 6, no verso 9, Jesus ensina que Deus é o nosso Pai. E o evangelista João, lá no capítulo 3, no versículo 16, que eu digo para eles: olha, todo crente tem que saber de qual é salteado João 3,16, porque Deus amou, porque Deus ama, porque Deus é amor. Por isso que o apóstolo João, lá na frente, ele vai dizer que Deus é amor, e aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus, Ele é amor. E a pergunta inquietante é porque, falando de Deus, nós consequentemente falamos de Jesus, porque o propósito eterno de Deus é salvar toda a humanidade, e isso é feito em Jesus Cristo, o seu Filho. E nesse período agora, nós estamos no período em que celebramos tantas coisas. A gente tem celebrado porque estamos vivos diante de um perigo que assola e assombra a humanidade. A humanidade, o mundo inteiro. Estamos num período de incertezas. Num período em que aqueles que afirmam ter certeza de alguma coisa, olha, calma. Exemplo essa semana aí as criptomoedas tiveram uma queda de cerca de 20%. Então quem comprou Bitcoin a $60 mil, literalmente está doidinho, porque o bicho deu uma queda brusca. Não só o Bitcoin, Ethereum, eu não tenho R$1 aplicado nisso, viu gente? Antes que fale assim: o pastor é o rei do Bitcoin. Não, Deus é mais, está repreendido, não tenho nada. Mas eu leio, ficou atento. Vivemos num período de incertezas, e a única certeza que nós temos é aquilo que a Bíblia vai dizer, que passarão céus e terra, tudo passará, mas as palavras do Senhor, elas vão permanecer. Domingo que vem é celebrado o dia da Bíblia.
Segundo domingo de dezembro é o dia da Bíblia, ela que é a palavra de Deus, e que está uma confusão aí. Eu não sei se os irmãos acompanham redes sociais, mas um determinado pastor que colocou um posicionamento e muitos não entenderam, e depois ele reafirmou e ele colocou qual o pensamento dele, e ele foi excluído da ordem dos pastores lá do estado de São Paulo e consequentemente da ordem do Brasil, porque ele falou que tem que atualizar algumas coisas, mas ele, na minha perspectiva, me perdoem se os irmãos entenderam de outra forma, é atualizar a Bíblia, e ele estava pregando na carta a Filemon, uma carta que autentica a escravidão. Paulo dizendo ao escravo, olha, volta para o teu senhor, volta tranquilo lá, continua escravo. E aí ele estava falando lá, é outra igreja lá, é outro pastor, não é Belém, não é pastor Fábio, mas o que eu quero falar com os irmãos é que com que óculos nós olhamos o mundo e olhamos a Bíblia. A que Jesus nós servimos, a que Jesus nós estamos na expectação da sua volta. É o Jesus imaginário que nós criamos, que nos ensinamos, ou é aquele que as Escrituras nos revelam? Porque o Jesus que as Escrituras revelam primeiro, o Jesus que reconcilia o mundo com Deus, lá no capítulo 1 do Evangelho de João, no verso 12, lemos com os meninos e a menina na classe hoje, veio para o que era seu, e os seus não o receberam, verso 11, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Natal está chegando, e Natal chega para quem? Chega para aqueles que creem no nome de Jesus. E que diferença faz crer no nome de Jesus? É receber salvação, é receber vida eterna, é ser reconciliado com Deus. Por isso que lá o Paulo falando aos Romanos, ele vai dizer que todos pecaram. Todo mundo que está aqui é pecador, até a Estezinha que está ali no colo da mãe. Todos. E destituídos, nós estamos da glória de Deus. Por isso que nós precisamos falar, reprisar, falar novamente sobre a doutrina da justificação. Nós fomos justificados, e porque fomos justificados, nós temos paz com Deus, e fomos justificados por quem? Por Jesus. Determinado pregador, não sei quem é, nem sei onde eu li, ele faz uma exposição, e aí ele faz uma analogia, né? Trazendo sobre a justificação o julgamento de um homem condenado por um roubo. E quando o juiz entra para julgar, que ele olha para o réu, ele lembra que o réu é um amigo dele. Só que ele está na posição de juiz. Ele tem que julgar. Só que o cara que está lá é amigo dele, o coração acelera e ele fala, rapaz, o cara é meu amigo. Perante a lei, ele tem que cumprir a obrigação dele. Mas perante o coração, ele também tem que cumprir aquilo que o sentimento fala. O que fazer? Aquele homem dá a sentença, culpado, condenado, vai ter que pagar e restituir em dobro o que roubou. E bate o martelo. Quando ele tira a toga, ele sai do lugar de juiz, vai até o amigo, tira a carteira do bolso e preenche o cheque do valor da condenação e entrega ao amigo e fala, pode pagar, eu estou pagando por você. Foi isso que Jesus fez por mim e por você. Condenados todos nós estamos, e pecado não existe preço, pecado não existe classificação. Aquele pecado que ele cometeu, é o pecadão. O que eu cometi, é o pecadinho. Isso aqui que eu estou fazendo não é nada não, é porque
Então o pecado do outro é sempre maior do que o meu, mas a Bíblia fala que a nossa inclinação é para o pecado. Efésios no capítulo 2 vai dizer que é por causa do grande amor de Deus, por causa da sua imensa misericórdia, por isso que nós somos salvos. O período do advento é esse período em que refletimos nesse grande amor de Deus, em que Jesus paga um alto preço por mim e por você, se fazendo carne, vindo em forma de gente como a gente, sofrendo, sangrando, morrendo, chorando, tendo fome, andando com gente injusta, gananciosa, traidora. Gente que comia no mesmo prato que ele, que estava sentado do lado dele, que o abraçava e o traiu. Mas ele continua amando. Ele continua a amar e amará eternamente. Então, nesse período, nós podemos enxergar, e não sou eu que estou dizendo, é o João que diz isso, é a palavra de Deus que diz isso, quando ele diz no verso 29, no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Deus reconcilia o mundo com Ele em Jesus Cristo e convida a igreja a estar com o dedo pronto a apontar, não para condenação, mas não para apontar o outro, mas para apontar para Jesus e dizer: olha, é Ele que tira o pecado do mundo, é Ele que dá salvação, é Ele que é a esperança para a tua vida, é Ele que te ama, é Ele que morreu, ressuscitou, vive e viverá eternamente por mim e por você. Por isso que Ele reconcilia. Em vez de apontarmos para o outro, apontemos para Jesus. Que possamos ser reflexo da glória de Deus. Que possamos ser aqueles que anunciam que Deus continua a acompanhar. Que Deus continua a operar. Que não importa, é dia 25 de dezembro, não, Jesus não nasceu 25 de dezembro, Jesus nasceu em outra data, não pode ter árvore de Natal, não pode, olha, eu não fico preso a essas coisas, não. Uma igreja bem tradicional na nossa cidade, eu fiquei tão feliz quando eles colocaram, primeiro eles tinham colocado na porta da igreja uma árvore de Natal gigantesca, aí depois eles mudaram e botaram no formato de uma árvore de Natal, tem os pisca-pisca lá. Aí eu falei: olha, que legal isso, porque esses símbolos não representam a nossa fé, representam o clima desse período que a humanidade celebra. Mas o que importa é para onde que a igreja está apontando, o que a igreja está transpirando, quem a igreja tem anunciado. Deus é juiz, Jesus é juiz, sim. Mas a igreja, as pessoas às vezes querem muito mais um Deus tirano, julgador, para a condenação do outro, para que o outro vá para o inferno, para que o outro pague o preço. Mas quando é conosco, não, Deus é misericordioso. Você conhece Salmo 103? Assim como o Oriente dista do Ocidente, assim Deus faz com os nossos erros e transgressões. Isso serve para mim, mas para o outro, Deus vai julgar. Deus vê, Deus sabe. E aí cria-se um pavor de um Deus que parece um Big Brother. Lá o grande irmão da década de 80, lá não é esse Big Brother de agora, né, mas o original lá de 1900, eu tinha 4 anos, né, acho que foi em 84 que foi criado essa conceituação do Big Brother, que enxerga tudo, que vê tudo. Deus vê, Deus sabe, mas Deus ama. Quem ama corrige, quem ama exorta, quem ama repreende, mas faz isso com tanto amor e tanta graça, que eu não sei se você já experimentou isso, de tomar uma surra do pai e da mãe, e depois de chorar tanto, você vai dar um abraço no pai e na mãe. Não sei se quando vocês eram crianças, vocês fizeram isso alguma vez, mas eu fiz isso algumas vezes. Sabe, eu era meio traquino, levei muito bolo, mas não era bolo de comer não, viu gente?
bolo na mão mesmo, assim, a sandália, e tinha vezes que envergava os dedos assim, ó, para a mão ficar assim, tome-lhe bolo, tome-lhe bolo. Não fiquei traumatizado, os psicólogos que me perdoem, não traumatizei, não me revoltei, estou vivo até hoje, meu pai de saudosa memória, o amo, minha mãe amo, mas fui corrigido, castigo, era de castigo assim, abraçado com meu irmão de joelho, um de cara para o outro quando a gente brigava com o camarada e depois ainda tinha que ficar de joelho olhando para a cara dele, abraçado com ele, mas depois eu ainda ia lá e abraçava minha mãe, meu pai. Por isso que Jesus, lá em Mateus capítulo 6, no verso 9, apresenta Jesus como Pai, Pai nosso. Celebramos o nascimento de Jesus, celebramos o nascimento do Salvador, mas que celebremos também o nascimento daquele que é o nosso Senhor, daquele que nos chama para uma novidade de vida. Celebremos o nascimento daquele que fala, olha, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. É aquele que diz, olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Celebremos o nascimento daquele que diz, olha, não se turbe o vosso coração, não se atemorize, credes em Deus, credes em mim também. E aí ele vai dizer, olha, na casa do meu pai tem morada para todo mundo, tem quarto para todo mundo, tem cama, tem sofá, tem televisão, tem Netflix para todo mundo lá na casa do meu pai. Brincadeira, viu gente? No céu não sei se vai ter Netflix. Porque daqui a pouco você, no céu não tinha Netflix, pastor. Não sei se vai ter Amazon Prime, Spotify, não sei se lá no céu vai ter essas coisas. Mas no céu é a casa do nosso Pai. E você que já casou, que saiu da casa de pai e mãe, não tem coisa mais gostosa do que ir para a casa de pai e mãe. Quem é casado aqui que vai para a casa de pai e mãe, tem coisa mais gostosa do que deitar na cama do pai e da mãe? Você tirar, depois de bater aquele prato de feijão, mesmo você casado, com mulher, com filho, aí comeu aquele feijão pesado, aí dá aquele soninho, aí você vai para a cama da mãe, deita lá, coisa boa, liga o ventilador. Por mais simples que seja a casa, ou mais chique que seja, não importa como é a casa, o que importa é de quem é a casa. Na casa do pai, na casa daquele que você tem intimidade, você se sente à vontade. É isso que Jesus está dizendo. Olha, lembra que eu disse para vocês que Deus é o nosso Pai? Por isso que eu vou lá preparar lugar para vocês também, eu vou fazer um puxadinho para toda a humanidade. Por isso que o Paulo vai dizer ao Tito que o desejo de Deus é que todos se salvem. Esse texto do Evangelho de João, no capítulo 1, para mim ele resume todo o Evangelho de João, é de uma profundidade, e ele aborda tanta coisa que ele consegue fazer um resumo daquilo que é o Evangelho. E aí, para finalizar, eu enxergo que o compromisso que nós, como igreja do Senhor, compromisso nosso, é anunciar o reino de Deus e testemunhar desse reino. É nesse momento em que celebramos, porque estamos vivos, nós também choramos, junto com aqueles que estão tristes e perderam entes queridos nesses últimos 2 anos aí, em virtude da pandemia. E um momento em que celebramos porque temos comida na mesa, mas olhamos para a despensa e pensamos assim, olha, eu tenho que compartilhar, porque tem gente que não está tendo dinheiro para comprar comida. Pastor, mas o senhor está inventando um evangelho. Calma aí. Quando Jesus está com os discípulos chegam para Jesus, Jesus, tem uma galera atrás da gente aí, é muita gente. A gente não tem comida para dar para esse povo todo. O que é que Jesus fala? Jesus diz, se vira. O que é que a gente tem aí? Claro que isso eu estou botando as minhas palavras, mas Jesus diz, o que é que a gente tem? Conta aí o que é que a gente tem. Só tem esses pães, esse peixe? Traz aí. Bota aqui. E todo mundo come. Ninguém fica de fora.
João Batista, ele diz: eu não sou o Cristo. Nós não somos o Cristo. Mas nós podemos e devemos apresentar o Cristo, apontar o Cristo. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, que é o pão da vida. Eis o Cordeiro de Deus, que é a água viva. Eis o Cordeiro de Deus, que cura, que sara, o príncipe da paz, o Pai da eternidade, o Senhor dos senhores, o nosso Salvador. Essa é a missão da igreja, esse é o compromisso nosso como comunidade eclesial. Nós temos que apontar, testemunhar, falar, propagar, viver, transpirar isso todos os dias, porque se assim não for, não tem razão de sermos igreja do Senhor. Eu gosto muito quando o próprio Jesus responde aos seus discípulos, aos discípulos de João Batista que vão até ele, e aí no verso 39, no verso 38, Jesus volta-se para eles e vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscai? Disseram eles: Rabi, que quer dizer mestre, onde dormes? Onde moras? Onde assistes? Jesus respondeu: vinde e vede. Vinde e vede. O convite de Jesus é: venham e vejam. Venham e vejam. Venham e vejam. Venham e vejam o que eu estou fazendo no mundo, o que eu posso fazer. A igreja de Jesus é essa comunidade que vive na expectação da volta de Cristo, na volta final do Senhor. Mas enquanto essa que é a parousia, o que nós oramos e cantamos, Maranata, ora vem Senhor Jesus, mas enquanto isso não acontece, nós continuamos a apontar e a anunciar: eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu sou um pobre pecador. Como o salmista cantava: não a nós, Senhor, não a nós, somente ao teu nome. Apontarmos, aquele é o Cordeiro de Deus, Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nessa expectação da simbologia do Natal, do nascimento de Jesus, que possamos fazer com que Jesus nasça no coração de muitas pessoas, no coração da humanidade, através da minha vida, da tua vida, com a fé prática, a fé em ação, não apontando para nós, mas apontando: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nunca mais apontemos o dedo para ninguém, para acusar, para macular a imagem, para julgar. Apontemos para Jesus, porque Ele é o justo juiz. Ele que há de julgar vivos e mortos. Como isso será? Eu não sei, porque não sou eu, é Ele. Ele que fará, do jeito dele. Mas o Paulo, falando ao povo de Éfeso, ele diz que Deus é rico em amor e misericórdia, e com esse grande amor, Ele nos salvou. E aí ele vem com um texto magnífico que nós gravamos: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Essa é a mensagem do Natal: somos salvos pela graça, a graça que há em Cristo Jesus. Que toda a humanidade possa ir até o Cristo de Deus, que tira o pecado do mundo. Que Ele te abençoe hoje e para todo sempre, e que celebremos todos os dias o nascimento do Cristo de Deus, que tira o pecado do mundo. Vamos orar? Sentados, baixe tua cabeça. Pai, nós te louvamos. Te louvamos porque dentro do seu grande projeto de redenção, de salvação, o Senhor nos incluiu, Pai. O Senhor escreveu os nossos nomes no livro da vida. O Senhor enviou Jesus para nos salvar. O Senhor colocou fé em nossos corações. O Senhor nos deu tudo isso de graça. Mas o Senhor nos convida para andarmos nas boas obras que o Senhor preparou desde a eternidade para que andássemos nelas, Pai.
que a tua igreja, que todos aqui que ouvem essa mensagem, que vão ouvir através da transmissão, que nós possamos anunciar que Jesus nasceu, que Jesus é o Senhor, que a esperança nasceu, nos trazendo salvação e vida eterna. Morreu, mas ressuscitou e está vivo, que tira todo pecado, que liberta de todo mal, que quebra todos os grilhões, todas as prisões. Por isso que a Bíblia vai dizer que se o Filho nos libertar, nós somos livres, livres para adorar, livres para celebrar a vida, livres para andar no caminho, com a verdade e a vida, que é Jesus. Que Jesus possa nascer em nossos corações todos os dias, que possa haver arrependimento, mudança, transformação, confissão de pecados, adoração ao Teu nome, porque só o Senhor é santo, Pai. Que Teu amor, Deus, que a graça salvadora de Cristo Jesus, que as comunhões e consolações do Teu Santo Espírito estejam com todos aqui presentes, com todos que vão nos assistir, com toda a humanidade, hoje e para todos sempre. Amém.